boa noite. Retrospectiva 2012. No ano em que o mundo não acabou, vimos nascer um novo Brasil. Inquieto, questionador, um país em busca de justiça. A imagem de olhos eternamente vendados ganhou vida, assumiu o palco central da cena brasileira. Assistimos ao maior julgamento da história, ao vivo, pela televisão, durante meses. Cada ato foi medido, pesado na balança do Supremo Tribunal. E pela primeira vez vimos poderosos condenados. No mundo dividido entre crises e confrontos, a esperança também moveu a humanidade. Obama reeleito. Recordes em Londres. O príncipe ficou nu e o reino à espera de um novo herdeiro. Rio +20, encontro para salvar a terra. Nova York, a fúria da natureza, o flagelo da seca e os sustos das enchentes. Descobertas da Polícia Federal, formação de quadrilha dentro do governo. Guerra no Oriente Médio e violência sem fim no Brasil. Vitórias emocionantes. Corinthians 2 vezes campeão. A derrota de um gigante e a consagração de um jovem campeão. Acidentes, sustos, massacres, câmeras ligadas, escândalos. Que ano foi esse, afinal? De olhos bem abertos, a justiça virou estrela no Brasil. Ousada, transparente, se exibiu como nunca. E foi a vedete do ano. Começou hoje o maior julgamento da história do Supremo Tribunal Federal. Me tira o prazer dessa vitória, mãe Lucinda. Brilhando na TV. A vitória da justiça. E ofuscando preconceitos. É um judiciário sem firulas, sem floreios. No posto mais alto do Supremo Tribunal, quem diria? O eminente ministro, senhor Joaquim Barbosa. E o juiz na guitarra. Quebrou o protocolo na festa da posse. O juiz Fux tocou e cantou Tim Maia. A justiça e o espetáculo de 2012. Na vida real e na ficção. A vitória da justiça. Desculpa! Te amo, cara. Quantas surpresas na nossa casa. Quando volto do serviço, quero meu sofá, tá sempre cheia a condução, eu passo pano e zero chão. Proposta de emenda à Constituição que amplia os direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Outros 16 direitos trabalhistas. As filhas da patroa, nojenta e entojada, só sabem explorar. Novelas com histórias do dia a dia. Divertidas. Dramáticas. Dava para imaginar o fim? 11 ministros, 38 réus e um encontro marcado com a história. Quantos nomes de peso no banco dos réus? Pesou para a justiça a enxurrada de escândalos. E quando estourou o encanamento no corredor do Congresso, parecia um aviso. Cachoeira, o bicheiro, era o amigo da onça? Vieram à tona inúmeras ligações perigosas. Aquele negócio que eu pedi pro seu lá, já checaram lá, aquela lei do marido. E relações comprometedoras. Absolutamente, rigorosamente, dentro da lei. Também errei em ter procurado. A
má-fé, a desonestidade, a covardia. A quadrilha do bicho incriminava políticos, empresas, servidores públicos, acima de qualquer suspeita. Que mal-estar no Congresso Nacional. O que as pessoas em casa vão pensar de nós? Contrastes na CPI. Permanecer em silêncio. Permanecer em silêncio. Não falarei nada aqui. Acusados de boca fechada. E bate-boca de parlamentares. Se nós estamos aqui perguntando para uma múmia... Você é um hipócrita. Você trabalhou contra o país. E a favor do país. Como a Justiça trabalhou em 2012. Muito obrigado pela atenção e, acima de tudo, pela paciência de todos. Mas essas eleições de 2012 são as primeiras com a lei da ficha limpa em vigor. O ator principal, a estrela da democracia, da vida democrática, é o cidadão. E os brasileiros escolheram prefeitos e vereadores numa eleição limpa e veloz. Hillary Clinton elogiou a presidente Dilma. For corruption is openness. Não teremos tolerância com nenhum mal feito. E a lição da Justiça. A Justiça da Bahia determinou que sejam devolvidas aos pais biológicos no interior do estado as 5 crianças entregues para a guarda provisória de 4 famílias de São Paulo. O caso foi revelado pelo Fantástico. Tráfico de pessoas no Brasil. Estamos de olho. Quem dá mais? Quem dá mais? A nova novela busca justiça com o velho drama da vida real. Ela é brasileira, nos... 2012 desmentiu uma profecia que atravessou séculos. Era uma vez o fim do mundo. E alcançamos novos extremos na nossa grande aventura neste planeta. Em outubro, o mundo parou para olhar o pontinho desgovernado no céu. Não era um disco voador, também não era o Super-Homem. Mas era sim um homem de carne e osso fazendo o impensável. Um salto da estratosfera. 56 graus negativos, em queda livre a 39 mil metros do chão, 3 vezes mais alto do que voam os aviões. Chega a 1.342 km por hora. Vestido de astronauta, o paraquedista venceu a barreira do som com o próprio corpo. Nenhum ser humano voou tão rápido fora de um avião. E fez um pouso de bailarina. Quem arrisca apostar no limite do corpo humano? 20 cirurgias, 15 anos experimentando, até encontrar um rosto para o jovem mutilado. Obrigado, doutor. Você deu minha vida de volta. Quantas vezes dissemos obrigado, doutor, em 2012? O menor bebê do Brasil, 360 gramas, enfrentou 6 meses de hospital e foi para casa como um gigante. Homens e máquinas praticando milagres. E seriam os robôs nossos irmãos gêmeos? Em casa, na escola, na horta, na força de um único pensamento. Basta pensar em entrar e ela se abre. Estamos cada vez mais unidos, vencendo missões impossíveis. A ciência cada vez mais perto da partícula de Deus e a chave do mistério.
cada vez mais protegida na escuridão do universo. Um imenso deserto entre nossa cadeia genética. E o planeta de diamante seria sinônimo de vida eterna? 2012. Nossa aventura neste infinito universo está apenas começando. Naves espaciais no museu. E nunca viajamos tanto. Inconformados com nossa solidão planetária, voamos cada vez mais longe. Nosso repórter robô levou o tempo de um parto, 9 meses, para vencer os 570 milhões de quilômetros até Marte. Curiosity ficará 2 anos investigando o planeta vermelho. Sinal dos tempos. Um robô dá o maior passo para a humanidade realizar o sonho deste século. A conquista de Marte. Vida real? Para uma vasta legião de torcedores brasileiros, o ano foi um sonho. Um único time conquistou 2 cobiçados títulos internacionais para o nosso futebol. Um bando de loucos soltos no mundo. No Japão, na Argentina e no Brasil. Aqui é Corinthians, falou? É nóis. O Corinthians cruzou o planeta. Coloriu o estádio de Yokohama, de preto e branco. O toque de cabeça do gol! Olha o gol! É do Corinthians! Bicampeão mundial. Passa a perna ao torcedor corintiano! No futebol, o mundo é preto e branco! Antes, em casa, já tinha paralisado a cidade que não para. 10h10 na Avenida Paulista. Olha o que dá pra fazer. É essa hora da noite, sentado na Avenida Paulista, por causa do Corinthians. A Libertadores foi mesmo uma final eletrizante. Solta a voz o torcedor do Corinthians! Campeão das Américas. E no país do futebol teve de tudo. Dança das cadeiras. Argentino cantando o hino brasileiro. Lançamento de bola ao espaço. E no apagar das luzes, ganhamos o superclássico. Mas Mano Menezes dançou. O povo pediu. E ele voltou. Se não tiver pressão quem joga futebol, então é melhor ir trabalhar no Banco do Brasil. Os bancários não gostaram muito. Entre as torcidas faltou espírito esportivo. Brigas, gangues, prisões e mortes. Tumulto também entre jogadores. Final da Copa Sul-Americana. Uma confusão generalizada. A confusão que começou no campo continuou lá embaixo quando os jogadores do Tigre desceram para o vestiário. Os jogadores do time argentino Tigre não voltaram ao campo. São Paulo, campeão da Copa Sul-Americana. Vimos cada jogada. Craques internacionais encantaram. Alguns jogadores continuaram fora de forma. E outros voltaram a bater um bolão. Moicano virou franjinha. Teve até golaço. Neymar concorre ao gol mais bonito do ano. E os lances perdidos? Nas arquibancadas, um novo esporte, o beijo. E como os casais beijaram. E tem gente que quer se aproveitar. Oba, vamos dar bem. Sai fora, rapaz, ela é minha. Quanta emoção. Um jogo e 2 decisões. Torcedores acreditaram até o último minuto. Jogaram sal grosso, mas foi o fim da esperança verde. O
Palmeiras, que começou o ano ganhando a Copa do Brasil, terminou rebaixado para a Série B. E os tricolores gritaram. Cantaram vitória 3 rodadas antes do fim. Festa também na Tailândia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brasil heptacampeão. Decisão entre duas potências. São os segundos finais do jogo. 19 segundos. A Espanha perdeu no futsal, mas, como comemorou na Eurocopa, deu olé nos italianos. É muita expectativa. Até o último segundo, a temporada mais disputada da Fórmula 1. Despedida de um supercampeão. Lágrimas pela volta por cima. E o mais jovem tricampeão de todos os tempos. E no duelo do ano, não faltaram provocações. Mas no ringue, a conversa foi outra. Vitorioso nos golpes e nas palavras. Pessoal, vamos mostrar que o Brasil tem todo mundo educado. Vamos aplaudir o cara também. E o ano dos famosos, hein, Glória? Vibramos, comemoramos, choramos com eles. Sérgio, foi impossível ficar indiferente às celebridades e suas vidas indiscretas. Open Gangnam Style. Ele deixou o anonimato para ganhar o mundo. Open Gangnam Style. É o sul-coreano Psy. Doido, maluco? Foi difícil ficar parado. Madonna. Nem mesmo o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, resistiu. Ronaldo acompanhou. Foi mais um dia de malhação para o nosso fenômeno fora de forma. E ele deu o exemplo. Mostrou que é possível chegar na medida certa. Nós também exportamos danças engraçadinhas. E Michel Teló moveu multidões. Delícia, assim você me mata. Intimidade roubada. Fotos sensuais de Carolina Dickman foram parar na internet. Investigação policial. E os crimes virtuais viraram lei. Na cilada eletrônica, nem a realeza escapou. O príncipe festeiro, nu em Las Vegas. E a princesa Kate foi parar na capa da revista francesa. Indignação. O Palácio de Buckingham protestou. Mas Harry veio espairecer no Brasil. Um príncipe na favela e nos céus, na praia. Até no samba ele foi. Já o príncipe dos palcos voltou a brilhar para a alegria de todos. Mas os palcos brasileiros estiveram em perigo em 2012. Nossas estrelas despencaram literalmente. Thiago Fragoso e Daniele Venitz. Sérgio Reis. O jovem Pedro Leonardo sofreu acidente depois do show. Angústia, preocupação, um mês em coma. Já a rainha dos palcos, Bibi Ferreira, estreou mais uma vez, aos 90 anos. A soberana de verdade Elizabeth II da Inglaterra comemorou 60 anos no trono. Jubileu de diamante. Mas foram os reis da música que fizeram a festa. Elton John. Stevie Wonder. Paul McCartney. Aplausos internacionais também para a TV brasileira. O astro ganhou o Emmy de melhor novela. Na categoria comédia, a Globo venceu com A Mulher Invisível. Visível foi a passagem de Lady Gaga pelo Rio de Janeiro. Gritos e danças na porta do hotel. E uma inesperada carona de moto para subir o morro do Cantagalo. Já a rainha dos baixinhos deu exemplo e emocionou. Quanta franqueza.
eu fui abusada. Então, eu sei o que é. Polêmica? Alexandre Pires, quem diria, acusado de racismo. Onde foi parar o bom humor? Escândalos ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, o chefão da CIA tinha uma amante. Na Inglaterra, jornalistas da BBC protegeram o colega pedófilo. E no Vaticano, o mordomo do Papa foi condenado por vazar documentos sigilosos da igreja. Santa indiscrição. Mais indiscreta foi a dupla de apresentadores australiana. Eles conseguiram enganar a enfermeira que cuidava da princesa Kate. O trote terminou em tragédia. Mas a princesa se recuperou e o mundo espera, ansioso, mais um bebê real. A quem será que o futuro monarca vai puxar? E nos Estados Unidos, hein, Glória? Deu Obama outra vez. Mas foi um sufoco. A América, mais do que nunca, olhou para si mesma. Uma jornada e tanto. Em jogo, o comando da nação mais poderosa do planeta. Mitt Romney e Barack Obama. Começa a corrida pela Casa Branca. Um empresário milionário e o presidente desgastado. Quantas diferenças. Aborto, casamento gay, imigrantes ilegais. A reforma da saúde, o chamado Obamacare. Mas o que interessa mesmo é a economia, que se recupera muito lentamente. O cenário não é mais o mesmo. Barack Obama não tem mais o encanto da primeira eleição. Ao longo da campanha, o republicano coleciona gafes. E o democrata, constrangimentos. Por quê? No Afeganistão, queima do Alcorão numa base militar dos Estados Unidos. E no mundo muçulmano, representações americanas são alvos de ataques. 4 mortos no consulado na Líbia. O estopim, um vídeo sobre o profeta Maomé. Frente a frente nos debates, eles trocam farpas. Que disputa! As emissoras de rádio e TV nunca exibiram tanta propaganda política. Foi a campanha mais cara da história. Digna de Hollywood. Quem é mais talentoso? America, sweet home Chicago. E Obama tem Michelle. A primeira-dama é campeã de popularidade. Nas pesquisas, Obama e Romney estão empatados. I need your vote. Mas um furacão inspirou os indecisos. Sandy atinge a costa leste nos últimos dias de campanha. São momentos de tristeza, apreensão, esperança e vitória. Barack Obama é reeleito presidente dos Estados Unidos. Os votos das mulheres, dos negros e dos latinos fazem a diferença. No horizonte, o desafio do chamado abismo fiscal e o fantasma da recessão. Não vai ser nada fácil o segundo mandato de Barack Obama. A seguir, câmeras ligadas e a maior competição da Terra. Em 2012, vimos o nascimento de novos heróis e a consagração de mitos. Ultrapassamos todos os limites na maior celebração esportiva do planeta.
atenção. Realidade ou ficção? Quantos heróis? Não há os te esquecer. Nossos atletas paraolímpicos. E a arte de superar todos os limites. Façanhas inacreditáveis. A melhor participação da história. 7º colocado. Pódio, medalha. Pódio, medalha. Não é replay. É Daniel Dias. Ouro em todas as provas. E André Brasil, outro protagonista nas águas. Nas pistas, uma maratona premiada. E uma lenda, a arrancada inacreditável. Alain Fontenelle. No último momento. Olimpíada e Paralimpíada. No final, só deu Brasil. Afinal, seremos os donos da festa. Heroísmo também no dia a dia. Assistimos a resgates impressionantes e decisões tão grandiosas que não vamos esquecer. O cenário é uma avenida movimentada na China. A criança cai do carro e o pai herói não perde tempo. Dias separadas e o reencontro emocionado. A menina foi reconhecida nos braços do seu raptor. 2 garotos unidos pela solidariedade. O menor caiu num buraco muito estreito. O adolescente correu perigo, ficou de cabeça para baixo para alcançar o acidentado. Foi um resgate emocionante. Ser salvado que ser salvo. Outra criança em risco, desta vez em Nova York. A menina autista dança sobre o aparelho de ar. Cai e é amparada pelo vizinho. Eu me sinto ótimo por ter salvado a vida daquela menina. Save the little girl's life. E se você encontrasse 20 mil reais? O casal de moradores de rua devolveu ao dono. E a recompensa foi a chance de recomeçar a vida. Vida nova também para o motorista que escapou do caminhão destruído. E o ladrão literalmente deu um tiro no pé. Fugiu mancando e foi preso no pronto-socorro. Esse outro bandido não contava com a reação do comerciante. Levou uma mordida na mão e perdeu a arma. Uma mulher em pânico foge do ex-marido. Ele está armado. As câmeras do Hospital Gaúcho registraram a perseguição, os tiros. E a coragem da mãe que tenta salvar a filha. A mulher escapou da morte. O ex-marido não escapou da prisão. Eu sabia que eu estava fazendo. Confusão no sambódromo paulistano. Notas rasgadas. A gente está entrando aqui porque acabam de colocar fogo no carro alegórico de uma das escolas. Mas nada causou tanta indignação quanto o jogo de cartas marcadas nas licitações da saúde e suas
Cristal. Aqui entre nós, enfrentamos novos e velhos desafios. Apagão, atraso em obras de hidrelétricas, Revolta de índios no Pará. E em Mato Grosso, mais um conflito com fazendeiros. Cruzes em frente ao Congresso Nacional lembraram camponeses mortos em conflitos agrários. Brasília, capital de protestos. Na chegada ao palácio, houve confusão e a tropa de choque foi chamada. Policiais federais em greve. A greve dos servidores públicos nunca foi tão grande. Se espalhou pelo país. Porta fechada. E passeata de professores. Quase todas as universidades federais paradas. A equipe do Jornal Nacional no Ar pousou na Federal da Paraíba. Encontramos goteiras na biblioteca e equipamentos básicos de laboratório deteriorados. Acordos fechados deram fim à mobilização nacional. Contas na balança de 2012. Os brasileiros gastaram mais do que podiam. O endividamento das famílias brasileiras mais que dobrou nos últimos 7 anos e atingiu um nível recorde. Com dívidas em alta e juros em baixa, nossa economia só foi aquecida pelo consumo. O consumo das famílias cresceu 0,9%, mas não o suficiente para compensar o tombo de 2% dos investimentos. Agora o foco é a produção industrial e o investimento. Crescemos pouco, foi um pepinho. Grande mesmo é o otimismo do ministro da Fazenda. No quarto trimestre, nós deveremos ter algo em torno de 1%, né? E no ano que vem, a economia estará numa trajetória de 4% de crescimento do PIB. Entre perdas e ganhos, festejamos mais vagas com carteira assinada. Hoje em dia eu tô ganhando 6 vezes mais. Seria um ano de acerto de contas? Novos documentos obtidos pela Polícia Federal na Operação Porto Seguro. O Jornal Nacional teve acesso a e-mails de Rosemary Nova de Noronha, do período em que ela era chefe de gabinete da presidência em São Paulo. No apagar das luzes de 2012, a Polícia Federal descobriu um novo golpe para abrir os cofres públicos. Além de demitir a chefe de gabinete do escritório da presidência em São Paulo, a presidente Dilma Rousseff determinou hoje o afastamento dos demais servidores que também foram indiciados pela Polícia Federal na Operação Porto Seguro. Demissão relâmpago de gente da confiança do governo. A Polícia Federal indiciou Rosemary e os irmãos Vieira. Indiciou também José Weber e Holanda Alves, que é advogado-geral adjunto da União. Caçada em tempo recorde, a Operação Porto Seguro pôs a pique a quadrilha dos irmãos Vieira. Naufrágio na beira da praia. Prédios desabando em série. Este ano nos deixou a sensação de que o inacreditável pode acontecer. São Paulo, favelas em chamas. Destruição, desespero. E o viaduto desapareceu no meio da fumaça. Na reintegração de posse em São José dos Campos, conflito entre a polícia e os 6.000 invasores. No mar, o anúncio. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Tivemos um problema nos nossos geradores elétricos. Mas era muito mais grave. Olhando daqui dá para ver como o navio Costa Concórdia chegou tão perto da ilha. A poucos metros, talvez 15. Das 4.000 pessoas a bordo, 32 morreram. O mundo inteiro ouviu a bronca que o comandante levou por abandonar a embarcação antes dos passageiros. Na paisagem gelada, heroísmo. 2 homens da Marinha perderam a vida para salvar do fogo a base brasileira na Antártica. Repare nessas imagens. Os pedestres nem imaginam o que está por acontecer. A nuvem de poeira é consequência de um desmoronamento. Um prédio caiu sobre outros 2 no centro
noite para fechar Wall Street. E a realidade inimaginável. Sandy. 1h da tarde em Point Pleasant, uma praia do estado de Nova Jersey. Foi mesmo devastador. Super tempestade, uma das maiores da história a atingir a costa leste do país. Toda a fachada deste edifício veio abaixo. Explosões nas estações de eletricidade. Escuridão. Caos. Sandy não foi o único. Os americanos já tinham visto cenas assim. Tornados assustadores varreram cidades na região central dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, também vimos o céu desabar. Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro. Tudo mudou de lugar. A estrada que leva até a cidade desapareceu debaixo d'água. E muitas pontes caíram e outras estão interditadas, correndo o risco de cair a qualquer momento. Estradas. Cidades cercadas de água por todos os lados. Bairros inteiros foram inundados. Moradores isolados. Desolados. Deve demorar mais ou menos uns 10 anos para poder recuperar. Lutar contra a corrente. E quem não consegue? Olha, aquele cachorro ali, segundo os vizinhos, está desde ontem naquela situação, lutando para não morrer afogado. Salvo pelo vizinho. Tá salvo, garoto. Os retirantes das enchentes. E deixam para trás casas encharcadas. Seriam de papel? Eu escutei o barulho, aí eu acordei, danei, comecei a gritar minha mãe e meu padrasto. Corre, gente, corre! Pânico até na hora de resgatar. Uma área onde os bombeiros trabalhavam começou a ceder. Mortos, dezenas. E parece ser sempre assim. A chuva intensa para nossas cidades. E até no dia de Natal, um susto. 1.300 raios caem sobre São Paulo. E agora tudo de novo. É muito triste, gente. Região serrana do Rio de Janeiro. As sirenes tocaram. Fúria implacável dos rios no norte do país. Acre e Amazonas. Natureza cruel. Enchente no norte. Escassez de água no sul e no nordeste. Terra rachada. Gado minguando de fome. Eu estou dividindo meu pão com as vacas. O sertanejo tentando salvar os peixes da lama. A esperança não morre. Esperança. Líderes mundiais tentaram. Rio mais 20. Quantos desafios. A economia verde tem chance? Protestos, discussões e um documento. Mas afinal, quem vai pagar a conta de um planeta menos poluído? O que aconteceu foi registrado pelas câmeras em 2012. É o Big Brother da vida real. E seus flagrantes impressionantes. O brasileiro sofreu a caminho do trabalho. Na greve de motoristas. Em falhas e acidentes nos trens e no metrô. Gente sobre os trilhos, aglomerada nas estações. Revolta. Além das catracas e vidros quebrados, as bilheterias também foram atacadas. Sem habilitação e sem habilidade. O carro foi parar no segundo andar e o motorista foi o único que se feriu. Vidas interrompidas. Nos postos de combustível
econômica que parece não ter fim. Uma prova de fogo para o euro. Na Espanha, bancos na bancarrota. Os investidores perdem dinheiro se deixarem no banco. Na Grécia, a dívida é maior do que o próprio país. Em toda a Europa, filas de desempregados. Bolsas subindo e descendo. As agências de risco são implacáveis. Notas rebaixadas. É preciso cortar gastos, fazer reformas. Medidas impopulares. Greves e protestos. Na Grécia, na Espanha, em Portugal. Em toda a Europa. Os manifestantes pedem uma Europa do povo e não dos mercados. Com medo do efeito dominó, os líderes se reúnem no G8, no G20, no Fórum Econômico Mundial. Empréstimos, pacotes de emergência, bilhões de euros, dinheiro da Alemanha, do FMI, da União Europeia. Impasse. A Grécia deve ou não sair da zona do euro. A Alemanha é exemplo e é a líder do bloco. Mas a chanceler Angela Merkel perde seu maior aliado. Nicolas Sarkozy é derrotado nas eleições. Os franceses elegem François Hollande. Mas o socialista chega ao fim do ano com a popularidade lá embaixo. Os impostos sobem tanto na França que o ator Gerard Depardieu se exila na Bélgica. Fora do bloco, o Reino Unido consegue se equilibrar e sair do vermelho. Mário Monti renuncia na Itália. E Silvio Berlusconi volta a circular. Na eleição russa, Vladimir Putin é o escolhido e enfrenta acusações de fraude. Troca de poder também lá na Ásia, na segunda economia do mundo. O Partido Comunista escolhe o novo presidente chinês. Mas o ano foi chegando ao fim com uma boa notícia. A União Europeia recebe o Nobel da Paz por manter a união do continente. E um acordo histórico dá o primeiro passo para a união bancária da zona do euro. A Europa, mais uma vez, ganha tempo. Esperança de estabilidade? Aqui no Brasil, hospitais superlotados, abandono, negligência. Mas em meio a tantos problemas graves, alguns pacientes nasceram de novo. Notas para o Sistema Público de Saúde do Espírito Santo ganhou 10. Muito bem atendida. A rádio, a química, eu
salvou uma vida. É muito emocionante. É por isso que a gente faz essas coisas. Mas quem espera pelo impossível? 2 obras, 2 homens feridos de morte, um no pescoço, o outro na cabeça. Os 2 escapam, nem o médico acreditou. Um milagre. Nunca vi nada igual, já se alimentou, respirando espontaneamente. Ele está tendo um pós-operatório excelente. E aqui no Brasil atravessamos mais um ano sonhando com a paz. Mas que sonho! Depois de 10 anos em queda, a violência voltou a crescer em São Paulo. 8 de agosto. Uma ordem parte de dentro dos presídios paulistas. Como mensageiros do terror, os chefes das facções criminosas ordenam vingança contra as forças de segurança. E os assassinatos de policiais disparam. Execuções. Bandidos surgem de surpresa e atiram contra policiais de folga. Todos os dias, a qualquer hora. E o medo toma conta da periferia de São Paulo. Ônibus são incendiados. Impressionante a situação que ficou o ônibus. Está todo destruído. Reação lenta. São Paulo deveria ou não aceitar a ajuda do governo federal. Guerra de versões. E quantas vidas perdidas. Quase uma centena de policiais. Os atentados chegam a Santa Catarina. Tudo controlado de dentro das prisões. Prisões cada vez mais superlotadas. Justiça! Justiça! Ela ainda não foi julgada, mas já está atrás das grades. Uma linda mulher. Traída, a ex-garota de programa matou e esquartejou o marido. Um conto de fadas que virou tragédia. E a tragédia que virou uma novela. Manobras adiaram o julgamento do goleiro Bruno e do policial acusado de matar Elisa Samúdio. Mas Macarrão foi condenado. Se fosse para cumprir muitos anos numa prisão, em algumas prisões nossas, eu preferia morrer. A frase do ministro abriu mais uma polêmica. Também vivemos dias de fúria. O que teria levado um artista plástico a percorrer a cidade espalhando o terror? E um administrador de empresas perturbado a atirar nos oficiais de justiça. O famoso rei dos passinhos morreu na mais estranha das perseguições. Na Baixada Fluminense, violência covarde dos traficantes. Um grupo de jovens saiu para soltar pipas e nunca mais voltou para casa. Medo na comunidade. Mas em outras favelas cariocas, renasce a esperança. O lugar que ficou conhecido como a faixa de Gaza brasileira foi ocupado pelas forças de segurança. Blindados abrem caminho, mas nenhum tiro é disparado. E bandeiras são hasteadas no ponto mais violento do Rio. Mas o que fazer para salvar tantas vítimas do crack? A ação da polícia não intimida os usuários da droga. Há um grupo ali bem perto e muitos fumando de novo. Fuga em massa na Avenida Brasil. Quantas vidas sem rumo em todo o país. A seguir, brasileiros que deixaram saudade. Nesta tiros na escola, no cinema, no templo, o inexplicável terror americano. Nos cenários mais improváveis, morte e desespero. Quantas vidas perdidas. Manhã de sexta, na pacata cidade americana. Um jovem de 20 anos invade uma escola com armas em punho. 20 crianças de 6 e 7 anos são mortas. 6 professores, e entre elas, heroínas que deram a vida para salvar os seus alunos. Por toda a cidade, a gente vê manifestações de tristeza dos moradores. Sessão de meia-noite no cinema em Denver. Um
estudante atormentado invade uma sala e começa a atirar. 12 mortos. Era a estreia do novo filme do Batman. Morte e desespero. Domingo, dia de culto no templo de uma pacífica religião indiana. Um atentado racista de um militar da reserva. 6 mortos. Os sikhs americanos de luto. O que fazer? O país de todas as liberdades se pergunta: é hora de limitar a venda de armas? E no Oriente Médio, uma nova onda de violência varreu a região. A Primavera Árabe ainda está longe dos seus ideais. Malala, a menina paquistanesa que sonhava em ser médica. E por isso foi covardemente atacada pelos fanáticos do Talibã. Malala se tornou um símbolo da luta pela liberdade. A luta que tantos outros também travaram. A Síria atravessa o ano assolada pela guerra civil. O presidente Bashar al-Assad segue com promessas de esmagar o inimigo com mão de ferro. Civis são alvos em todo o país. Já são mais de 500 mil refugiados e mais de 40 mil mortos. Não há cessar-fogo nem acordo de paz. O conflito extrapola as fronteiras e Síria e Turquia estremecem. Rússia e China são grandes aliados do governo. Mas outras 100 nações reconhecem a oposição é a legítima representante do país. O Irã segue com seu programa nuclear. Ameaça um navio de guerra americano e faz testes com mísseis no Estreito de Hormuz. Um ano de atentados devastadores. No Iraque, no Líbano, no Afeganistão. Mas a Primavera Árabe dá alguns sinais. A eleição no Iêmen põe fim a 3 décadas de poder de Ali Saleh. Na Tunísia, o ex-ditador Ben Ali é condenado à prisão perpétua. Prisão perpétua também para Hosni Mubarak. O ex-presidente do Egito chegou a ter a morte anunciada, mas não confirmada. Na Praça Tahrir, no coração do Cairo, protestos o ano inteiro. Os egípcios entram em 2012 exigindo a saída dos militares do poder. Nas eleições, elegem Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, mas Morsi enfrenta uma crise após a outra. Ainda é frágil a democracia no Egito. E frágil também é o cessar-fogo entre Israel e Palestina. Este ano, a escalada de provocações culminou com este ataque aéreo fulminante. O líder militar do Hamas é morto na faixa de Gaza. O que se sucede deixa o mundo assustado. Esse aqui é um aviso de bomba. Um acordo é anunciado após 8 dias. Na ONU, uma votação histórica. A Palestina é elevada a Estado observador. 2012 chega ao fim com as mesmas velhas dúvidas. A paz virá um dia? Em 2012, ficamos com o coração apertado na hora de dizer adeus. Artistas queridos e pessoas extraordinárias se despediram, deixando saudades.
sou Roberto Ítalo, o símbolo sexual. Mas eu faço a cabeça do João Batista, não me chama essa mulher. Sou, mas quem não é? Sei que vou morrer e não tenho medo de morrer. Tenho pena de morrer. Pois é, 2012 está terminando e 2013 já vem aí cheinho de novidades. Tomara que seja um ano